Vamos falar hoje sobre 3 coisas que a gente deve se atentar na hora de saber quando nós devemos aplicar ou não um adubo foliar. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil. Jonathan por aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, também deixar o seu like e deixar o seu comentário aqui. Lembrando que tem os links aqui na descrição, a nossa consultoria do canal AgroBrasil, o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, tá? E o nosso contato pessoal se você quiser falar com a gente aí, tá? Então vamos lá para a tela do meu computador que nós vamos falar sobre esses 3 critérios, bons critérios, e no final a gente vai dar algumas dicas especiais ainda se você decide aplicar ou não, ou recomendar uma aplicação de um foliar ou não para um produtor que você atende. Então vamos lá pessoal, isso aqui é muito importante, tá? A primeira coisa que nós devemos fazer é você avaliar a cultura que você está trabalhando, tá? Geralmente as culturas, aquelas que têm um maior valor agregado, pode ser que a aplicação de um adubo foliar retorne financeiramente para você. Agora que a gente está numa época que o preço da soja e do milho também está em alta, né? Mas eu estou falando aqui também daquelas culturas lá que têm um valor agregado mais alto. É o caso da maçã, do pêssego, da uva, das hortaliças, é o caso das frutíferas de um modo geral. Aí também pode dar um retorno muito bom para a tua área quando você aplica de uma maneira correta, embasado também em alguns outros critérios que a gente vai falar aqui. Tem culturas que não existe pesquisa nem necessidade de aplicar um foliar. Então eu recebo dúvidas aqui do pessoal, né, que mandam aqui para o nosso canal. Por exemplo, qual adubo foliar eu devo aplicar para o chuchu? Qual adubo foliar eu devo aplicar para a mandioca? Você deve saber que existem algumas culturas que não existe a necessidade ou não existe pesquisa ainda que comprovou eficiência no aumento de produtividade e tudo mais na questão para adubação foliar. Tá certo? Então, principalmente aquelas culturas que são mais dispersas, existem mais pesquisas direcionadas a ela e também uma maior probabilidade de você ter eficiência na utilização desses produtos, desses adubos foliares. Então, por exemplo, chuchu, mandioca, você acha que tem uma necessidade de aplicar um adubo foliar para chuchu ou para mandioca, por exemplo? Não, são culturas rústicas, são culturas pouco melhoradas geneticamente, então não tem necessidade de você fazer a aplicação de adubo foliar para algumas culturas aqui. Mas claro, tem que ser feita avaliação, requer de mais estudos e tudo mais. Culturas mais rústicas, de maneira geral, não precisam de um adubo via foliar. A segunda coisa que a gente colocou aqui é as condições locais combinadas com a cultura que você está trabalhando. Então, por exemplo, você tem um solo arenoso, que tem uma deficiência de zinco e de boro para a cultura de milho. Lembra que a gente gravou algumas semanas aqui um vídeo falando sobre zinco e boro para a cultura de milho, que são 2 micronutrientes importantes. Então você já tem uma condição, um solo arenoso, já tem um solo que tem pouco zinco e boro, tá? E, combinado a isso, você não utilizou um NPK enriquecido com micronutrientes, porque existem alguns NPKs que tem lá a sua formulação 16, 16, 16, 8, 28, 16, e também tem mais micronutrientes, porque eles adicionam um coquetel de micronutrientes ali. Então, você não fez nenhum desses manejos. Talvez seja interessante você estar utilizando um adubo foliar, porque a tua condição ali é propensa ao aparecimento também de deficiências foliares. Agregados a isso, a gente poderia colocar aqui um pH muito baixo ou um pH muito alto, um solo pobre em matéria orgânica, etc, etc. Assista o vídeo que a gente fala sobre zinco e boro para a cultura do milho que você vai entender mais do que eu estou falando. Alta extração e requerimento de nutrientes em épocas específicas. Então nós temos hoje culturas que foram melhoradas pensando na produtividade. Então nós temos híbridos, por exemplo, de tomate, né? Algumas culturas que foram melhoradas, e existe uma extração de nutrientes mais alta do teu solo. Então ali é interessante você complementar a tua adubação via solo, que já foi muito bem planejada, você já fez a utilização de bons adubos orgânicos, fez a utilização de um adubo mineral em épocas determinadas, né? E aquele complemento, aquele plus a mais para você conseguir alcançar altas produtividades pode ser o adubo foliar também, né? Por exemplo, eu coloquei aqui o caso do florescimento para o tomateiro, que é muito indicado você fazer aplicação com cálcio e boro neste momento. Então,
Então, neste momento do florescimento em específico do tomateiro, né, é adequado você utilizar cálcio e boro justamente por algumas condições, né? São nutrientes aí que translocam pouco dentro da planta e também tem uma necessidade numa época específica. E você utilizando um adubo foliar, você vai encaixar ali bem na época que a planta está precisando. Também tem maior probabilidade de você ter resultados no quesito produtividade quando você obedece esses critérios, tá? E requerimento da cultura a determinados nutrientes. Então, por exemplo, o tomate tem requerimento de algum nutriente em uma época específica, o caso do cálcio e de boro, né? Outro é o caso do milho, por exemplo, tem requerimento de zinco e de boro. Então, dependendo do tipo de cultura que você está trabalhando, também esses nutrientes que são aplicados via foliar, eles também variam um pouco. Tá certo? Então, um gosta mais de zinco, outro gosta mais de boro, um tem que aplicar cálcio e boro, e se tiver necessidade, aplicar zinco. Então, aí você tem que ver na cultura que você está trabalhando o que acontece. Você tem que saber também, o critério número 3, testado em pesquisa. Já houve teste em pesquisa dizendo que a adição daqueles nutrientes, quando a gente está falando em aplicação via foliar, tá? Eu estou falando principalmente de micronutrientes. Macronutrientes e macros secundários, eles têm que estar essencialmente no teu solo. Então, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, você tem que pensar eles para eles estarem presentes no teu solo, tá? A maioria dos adubos foliares, eles são pensados para complementar a necessidade com os micronutrientes. Então, por exemplo, testado em pesquisa. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui para que vocês vejam. Cálcio e boro para maçã e para tomate. Ainda para tomate, por exemplo, tem uma adição a cálcio e boro mais zinco em algumas condições. Né? Zinco e boro para o milho. Nós temos ainda molibdênio e cobalto para a soja. Esse molibdênio e cobalto para a soja pode ser feito tanto via semente, então no tratamento de sementes ser enriquecido com molibdênio e cobalto. Também pode ser aplicado em V4 via foliar na soja. Também já foi comprovado o seu aumento da produtividade com a adição desses micronutrientes para a soja. E nós temos ainda os nutrientes que nos chegam na folha, que também são fonte nutricional, porém não é a principal função deles. É o caso do enxofre numa cauda sulfocálcica, por exemplo, você vai utilizar uma cauda sulfocálcica para a uva, já tem enxofre ali, né? Mas não é a função principal dele. A função principal dele é controle de algumas pragas, mas ele já também nutre a planta com enxofre via foliar. Ou o enxofre também é utilizado como um desalojante de algumas lagartas para a cultura do milho, então não é a função dele principal também nutrir com enxofre, mas ele já serve para isso, como ele está presente aí em alguns produtos. Muitos produtos são ricos em enxofre também. O cobre aqui ele é presente em vários fungicidas, então o cobre ele é muito eficiente nessa questão de controle fúngico. Então tem, por exemplo, a cauda bordaleza, que é a base de cobre. Então ele também faz o controle de algumas doenças fúngicas e também já nutre, já tem uma adição de cobre. Inclusive, existem algumas culturas que se utilizam, é o caso da uva, tá? Se utiliza muito cobre que pode dar alguns sintomas, inclusive aí de toxidez, se você está utilizando muitos produtos à base de cobre na tua área. Muito, 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 tá? Isso aqui é uma coisa aí que não é tão comum de ser observada, mas em algumas regiões acaba sendo observado. Para garantir o melhor resultado, então, da nossa aplicação de adubo via foliar, primeiro, que eu coloquei aqui, destaquei, que eu acho muito importante, busque marcas mais conceituadas no mercado. Como o adubo foliar, você não precisa de um registro assim muito complexo no Ministério da Agricultura, como é o caso de inseticidas, de fungicidas, de herbicidas, acaba que se tem muitas marcas, né? Então, muitas marcas estão no mercado que eu sei que muitas delas são boas, são comprometidas com o resultado, mas tem muitas também aí que não tem um bom processo de produção, acabam apenas querendo vender, né? Lucrar ali em cima. Mas, então, para a gente se blindar também, buscar essas marcas que já estão mais tempo no mercado, mais conceituadas e tudo mais. Mas nada impede de você fazer um teste, de você fazer uma parceria com uma marca nova que está entrando no mercado, está querendo se estabelecer aí também, tá certo? Mas é uma dica que a gente deixa para vocês. Outra coisa, estar verde não quer dizer maior produção. Então, muitas vezes, alguns adubos foliares têm um pouco de nitrogênio e as plantas acabam ficando mais verdes. Mas será que esse verde da planta realmente representa um aumento de produtividade? Nós temos que avaliar isso.
Por isso que é importante que mesmo que você não tenha um nível de pesquisa na tua propriedade, você faça um determinado talhão, você vai aplicar um adubo foliar, em outro talhão você não aplica para você fazer essa diferenciação. Isso daí vai ajudar também nos próximos anos você decidir se naquela tua área ou naquela área do agricultor que você atende, se você vai estar utilizando novamente um adubo foliar ou não, tá? Aplicar em boas condições. Então tem diversas condições que nós devemos nos atentar para aplicar um adubo foliar para que ele seja também bem eficiente. Por isso eu vou deixar um vídeo que a gente fez aqui no canal, onde a gente dá várias dicas de como você aumentar a eficiência aí do seu adubo foliar que você vai aplicar na tua área. Não deixe de assistir esse vídeo. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir. Confira os links na descrição. Entra no nosso grupo de distribuição de conteúdo que a gente manda esses materiais, outros materiais complementares para você lá toda semana. Então vale bastante a pena. Tem um segundo link aqui na descrição. É só clicar nele e entrar. Até um próximo vídeo e tchau, tchau!